Em um mundo onde o inesperado se esconde em cada esquina, algumas histórias desafiam a lógica e nos fazem repensar nossa relação com os animais. Você sabia que existem cães que, sem hesitar, enfrentaram incêndios para resgatar seus donos? Ou que gatos se tornaram verdadeiros heróis, alertando famílias sobre perigos iminentes? Prepare-se para se surpreender, porque o que vem a seguir é simplesmente inacreditável. Imagine um animal que, com um instinto quase sobrenatural, percebe uma emergência antes mesmo dos humanos. Como eles fazem isso? Quais são os segredos por trás dessas ações heroicas? À medida que exploramos essas histórias, fica claro que o amor e a lealdade dos animais vão muito além do que podemos imaginar. E, falando em lealdade, há relatos de animais que viajaram quilômetros para encontrar seus donos desaparecidos. O que motiva essas criaturas a agir assim? Cada história é um convite para refletir sobre a conexão especial que temos com nossos companheiros de quatro patas e até mesmo com os que têm penas. Então, fique atento, porque essas narrativas vão tocar seu coração, quem sabe, mudar sua visão sobre o que significa ser um verdadeiro herói. Cães de resgate em desastres naturais. Imagine a cena. Um terremoto devastador deixa uma cidade em escombros, e o desespero toma conta das pessoas que buscam por seus entes queridos. É nesse cenário caótico que os cães de resgate entram em ação, com seu olfato aguçado e instinto apurado. Esses heróis de quatro patas são treinados para localizar sobreviventes entre os destroços, e suas histórias são verdadeiros testemunhos de coragem e dedicação. Cães como o labrador Max, que, após um terremoto em sua cidade, conseguiu encontrar uma menina presa sob uma pilha de escombros, se tornaram lendas locais. A alegria da família ao reencontrar a criança é uma imagem que fica gravada na memória de todos os envolvidos. Esses cães não atuam sozinhos, eles são parte de equipes de resgate que trabalham incansavelmente. Os treinadores, muitas vezes, dedicam anos para preparar esses animais, ensinando-os a detectar o cheiro humano e a responder a comandos específicos. Um exemplo notável é o pastor alemão Rex, que se destacou em diversas operações de resgate. Em uma missão, ele localizou um homem que havia ficado preso por mais de 48 horas. A felicidade do resgatado ao ver Rex se aproximando é um momento que faz a adrenalina correr e aquece o coração de qualquer um. Além da habilidade de localizar pessoas, esses cães também oferecem conforto emocional. Em meio ao caos, a presença de um cão pode trazer um pouco de paz e esperança para aqueles que perderam tudo. As equipes de resgate frequentemente relatam que, quando um cão se aproxima do local, a tensão diminui e as pessoas se sentem mais encorajadas. A conexão humana-animal é algo poderoso, e os cães de resgate são testemunhas disso todos os dias. Os cães também são capazes de perceber quando estão em uma situação de emergência, mesmo antes que os humanos se deem conta. Eles podem sentir mudanças no ambiente, como vibrações e odores que nos são invisíveis. Essa intuição é frequentemente um fator crucial em operações de resgate, pois pode levar à localização de sobreviventes que, de outra forma, poderiam ser esquecidos. A história de um Golden Retriever chamado Buddy, que salvou uma família inteira após um deslizamento de terra, é um exemplo perfeito desse instinto aguçado. Ele não só localizou os membros da família, mas também guiou os socorristas até o local. Esses cães são verdadeiros heróis, e suas contribuições em desastres naturais não podem ser subestimadas. Eles são a linha de frente em situações que exigem rapidez e precisão, e suas histórias de bravura e lealdade nos lembram da força dos laços que temos com nossos amigos peludos. Cada operação de resgate é uma nova oportunidade para esses cães mostrarem seu valor. Enquanto eles continuam a salvar vidas, suas histórias se tornam cada vez mais inspiradoras. Gatos que alertaram sobre incêndios. Agora, vamos falar de um assunto que pode parecer um pouco menos convencional: os gatos e seu instinto para detectar perigos, como incêndios. Embora muitas vezes sejam considerados animais independentes e despreocupados, há casos impressionantes de gatos que se tornaram verdadeiros heróis em situações de emergência. Por exemplo, há a história de um gato chamado Whiskers, que percebeu o cheiro de fumaça, e, em vez de se afastar, correu para acordar sua dona, que estava dormindo. Graças a ele, a família conseguiu evacuar a casa antes que as chamas se espalhassem. Os gatos têm um olfato muito mais apurado do que o dos humanos, o que os torna capazes de detectar fumaça e gases antes mesmo de nós notarmos. Essa habilidade, aliada à sua natureza curiosa, pode ser a chave para salvar vidas. Em outra história, um gato chamado Simba começou a miar insistentemente e a correr pela casa, chamando a atenção de sua família. Quando eles finalmente perceberam que algo estava errado, já havia fumaça se espalhando pela cozinha. O resultado? Uma evacuação rápida e um lar preservado. Além disso,
a ligação emocional que temos com nossos gatos pode fazer com que estejamos mais atentos a eles. Quando um gato age de forma estranha, muitas vezes sentimos que algo não está certo. Essa intuição pode ser vital em situações de emergência. Por exemplo, um relato de uma família que estava prestes a acender uma lareira e notou que seu gato estava agitado. Decidiram investigar e descobriram que havia um problema com a chaminé, evitando assim um potencial incêndio. Os gatos também podem alertar seus donos sobre outros perigos, como vazamentos de gás, que podem preceder um incêndio. A história de uma mulher que estava prestes a acender um fogão quando seu gato começou a arranhar a porta da cozinha é um exemplo exemplar. Ao investigar o motivo do comportamento, ela descobriu que havia um vazamento e conseguiu evitar uma tragédia. Às vezes, um pequeno gesto de um gato pode ter consequências enormes. Por mais que os gatos sejam muitas vezes vistos como criaturas distantes e enigmáticas, essas histórias nos lembram de que eles também têm um papel importante na proteção de nossas vidas. A natureza instintiva e a sensibilidade desses animais podem, de fato, ser a diferença entre a segurança e o desastre em situações críticas. Ao olharmos para nossos gatinhos, devemos lembrar que, por trás de suas travessuras, pode haver um herói em potencial. Pássaros que avisaram sobre perigos. Os pássaros, com seu canto alegre e suas cores vibrantes, muitas vezes nos trazem alegria, mas também podem desempenhar um papel essencial na segurança de seus humanos. Há várias histórias de aves que, com sua percepção aguçada, conseguiram alertar as pessoas sobre perigos iminentes. Um exemplo notável é o caso de um canário chamado Tveeti, que começou a cantar de forma frenética quando um intruso se aproximou da casa. O dono, despertado pelo alvoroço do pássaro, conseguiu evitar que o ladrão entrasse. Essas aves têm um senso aguçado para detectar mudanças em seu ambiente, e muitas vezes são mais sensíveis a sons ou cheiros que nos escapam. Em uma casa, um papagaio chamado Max foi capaz de perceber um incêndio em um edifício vizinho. Ele começou a gritar e a bater suas asas, chamando a atenção de sua dona, que pensou que era apenas uma brincadeira. No entanto, ao olhar pela janela, ela percebeu que as chamas estavam se espalhando e conseguiu alertar os vizinhos, evitando uma tragédia maior. Os pássaros também podem alertar sobre perigos mais sutis, como alterações no comportamento de outros animais. Em uma fazenda, um galo chamado Cluck começou a cacarejar de forma agitada quando percebeu que um predador estava se aproximando. Os donos da fazenda, atentos ao comportamento do galo, conseguiram proteger suas galinhas e outros animais. Esse tipo de interação mostra como a comunicação entre espécies pode ser fundamental em situações de risco. Além disso, os pássaros têm a capacidade de criar um alarme sonoro que pode alertar não apenas seus donos, mas também outros animais próximos. Em uma reserva natural, um grupo de pássaros começou a piar freneticamente quando um predador estava se aproximando. Essa ação não apenas salvou suas próprias vidas, mas também alertou outros animais da região, demonstrando a importância da solidariedade entre espécies. Essas histórias nos mostram que os pássaros, apesar de pequenos, têm um grande papel em nossas vidas. Eles não são apenas companheiros coloridos, são aliados em momentos de crise. A capacidade deles de perceber perigos e agir rapidamente pode fazer toda a diferença, e é um lembrete de que a natureza está cheia de seres que cuidam uns dos outros, mesmo que em diferentes espécies. Portanto, da próxima vez que ouvir um pássaro cantando, lembre-se de que ele pode estar mais atento ao que acontece ao seu redor do que você imagina. Animais de estimação e crises médicas. Nosso relacionamento com os animais de estimação é frequentemente marcado por carinho e companheirismo, mas há momentos em que essa ligação se transforma em algo ainda mais profundo: a capacidade deles de nos proteger em situações de emergência, como crises médicas. Histórias de cães e gatos que detectaram problemas de saúde em seus donos são cada vez mais comuns e impressionantes. Um caso notável é o de um labrador chamado Charlie, que começou a agir de forma estranha quando seu dono estava prestes a ter um ataque cardíaco. O cão não parava de lamber e empurrar o homem até que ele procurasse ajuda médica, salvando sua vida. Os animais têm uma capacidade extraordinária de perceber mudanças em nosso corpo e comportamento. Eles conseguem detectar odores que indicam alterações químicas que ocorrem durante uma crise médica. Um estudo revelou que cães podem sentir a presença de glicose no sangue, o que é vital para pessoas com diabetes. A história de um beagle chamado Daisy, que alertou sua dona sobre uma queda drástica no nível de açúcar, é um exemplo clássico dessa habilidade. Graças a ela, a mulher conseguiu tratar a hipoglicemia a tempo. Além disso, os gatos também desempenham um papel significativo na detecção de problemas de saúde. Um relato interessante é o de uma gata chamada Luna,
que começou a se comportar de maneira estranha sempre que sua dona estava prestes a sofrer uma crise de ansiedade. A gata se aproximava, se aninhava no colo e até cavalos que resgataram pessoas. Os cavalos são conhecidos por sua força e resistência, mas muitas vezes são subestimados quando se trata de heroísmo. Em várias histórias ao redor do mundo, esses magníficos animais se mostraram verdadeiros salvadores. Um exemplo notável ocorreu em uma trilha montanhosa, onde um grupo de amigos decidiu se aventurar. Enquanto exploravam a região, um dos integrantes acabou caindo em uma ravina. Sem sinal de ajuda por perto, o cavalo do grupo, percebendo a ausência de seu cavaleiro, começou a relinchar insistentemente. Esse comportamento atraiu a atenção de outros caminhantes, que se aproximaram, ao perceberem a situação, rapidamente mobilizaram esforços para resgatar o homem ferido. Em outra ocasião, um cavalo chamado Mac se tornou o herói de sua dona. Durante uma cavalgada em uma área remota, a mulher sofreu um acidente e ficou inconsciente. Max, percebendo que algo estava muito errado, começou a andar em círculos e relinchar alto. Sua insistência chamou a atenção de pessoas que passavam pela estrada próxima. Ao ver o cavalo agitado, elas decidiram investigar. Ao se aproximarem, encontraram a mulher caída. Graças a Max, ela recebeu atendimento médico a tempo, evitando uma tragédia maior. Cavalos também têm um instinto natural de proteção. Em uma fazenda no interior, uma menina costumava brincar livremente com seu cavalo, que era seu melhor amigo. Um dia, enquanto ela brincava perto do lago, o cavalo percebeu que ela estava em perigo ao escorregar nas pedras e quase cair na água. Ele galopou rapidamente até ela, empurrando-a para longe do perigo e, ao mesmo tempo, relinchando para chamar a atenção dos adultos. Essa ação rápida e instintiva salvou a menina de um acidente potencialmente fatal. Em situações de desastres naturais, os cavalos também desempenham papéis cruciais. Durante uma enchente em uma pequena cidade, muitos animais ficaram presos nas áreas alagadas. Um grupo de cavalos de uma fazenda próxima, ao perceberem que seus cuidadores estavam tentando resgatar outros animais, formou uma espécie de cordão de segurança, ajudando a guiar as pessoas até os locais seguros. Animais que, normalmente, estariam em perigo, conseguiram ser resgatados graças à inteligência e ao trabalho em equipe dos cavalos. Essas histórias mostram que os cavalos não são apenas companheiros de aventura, mas também aliados valiosos em situações de emergência. Com seu instinto protetor e capacidade de comunicação, eles têm o potencial de salvar vidas e fazer a diferença nos momentos mais críticos. A conexão entre humanos e cavalos se prova ainda mais forte em situações desafiadoras, onde a coragem e a lealdade desses animais brilham intensamente. Elefantes que ajudaram a proteger comunidades. Os elefantes são criaturas majestosas, conhecidas não apenas por sua inteligência, mas também por sua extraordinária empatia. Em diversas partes do mundo, eles se tornaram verdadeiros guardiões das comunidades que habitam. Um caso emblemático aconteceu em uma aldeia na Ásia, onde elefantes foram treinados para alertar os moradores sobre a presença de predadores, como tigres e leões. Esses enormes animais, com sua incrível capacidade auditiva, conseguiam detectar sons a quilômetros de distância. Ao perceberem um possível perigo, emitiam chamados sonoros que ecoavam pela floresta. Os moradores, em resposta a esses alertas, aprenderam a interpretar os sinais dos elefantes. Quando um elefante começava a trombetear, todos sabiam que era hora de se preparar e tomar precauções. Isso não apenas ajudou a proteger as vidas humanas, mas também diminuiu os conflitos entre os elefantes e os habitantes locais, promovendo uma coexistência pacífica. A relação entre os elefantes e a comunidade se fortaleceu, mostrando que a natureza pode ser uma aliada valiosa. Em outro exemplo, em uma região rural da África, uma aldeia enfrentava uma ameaça constante de invasão de predadores que atacavam o gado. Os elefantes, percebendo o desespero dos aldeões, começaram a se posicionar ao redor das áreas de pastagem. Sua presença imponente afastava os predadores, permitindo que o gado ficasse seguro. Os moradores, maravilhados com a proteção oferecida, começaram a considerar os elefantes como parte de sua comunidade, criando laços que iam além do instinto de sobrevivência. Além disso, os elefantes também desempenharam um papel crucial durante períodos de seca. Ao cavar buracos no chão, eles conseguiam acessar fontes de água subterrâneas que beneficiavam não apenas a si mesmos, mas também outros animais e pessoas nas proximidades. Essa habilidade de criar e compartilhar recursos foi vital para a sobrevivência das comunidades durante crises hídricas. Esses exemplos ilustram como os elefantes, além de serem animais magníficos, possuem uma inteligência e um senso de comunidade que muitas vezes superam as expectativas.
Eles não apenas protegem suas próprias vidas, mas também se tornam defensores das vidas humanas, demonstrando que a empatia e a proteção são qualidades que transcendem as barreiras entre espécies. Porcos que encontraram pessoas perdidas. Embora muitas vezes sejam vistos apenas como animais de fazenda, os porcos têm mostrado habilidades surpreendentes em resgates e localização de pessoas. Um relato fascinante vem de uma pequena cidade, onde um porquinho chamado Wilbur se tornou um herói local. Certa vez, uma criança desapareceu enquanto brincava em um parque próximo. Os pais, desesperados, começaram a procurar em todos os lugares. Wilbur, que estava passeando com sua dona, percebeu que algo não estava certo. Ele começou a fuçar a grama, após alguns minutos, começou a cavar com suas patas. Para a surpresa de todos, ele encontrou a criança escondida em um pequeno buraco, onde se refugiou ao se assustar. Outro exemplo notável aconteceu em uma fazenda onde um porco chamado Pingo se destacou. Um idoso que morava sozinho, conhecido por sua generosidade com os vizinhos, se perdeu durante uma caminhada em uma floresta próxima. Após horas de busca, os moradores começaram a perder a esperança. Pingo, que costumava acompanhar seu dono em passeios, começou a latir e a correr em direção ao local onde o idoso costumava ir. Os vizinhos, seguindo Pingo, acabaram encontrando o homem, que estava desorientado, mas ileso. A habilidade de Pingo em seguir o cheiro familiar de seu dono foi fundamental para o resgate. Os porcos também têm um senso aguçado de localização. Em uma situação de emergência em uma zona rural, um grupo de crianças se aventurou longe demais durante um piquenique. Quando os adultos perceberam a ausência das crianças, começaram uma busca frenética. Um porco da fazenda, que sempre esteve em contato com as crianças, começou a grunhir e correr em círculos, como se estivesse tentando comunicá-los. Intrigados, os adultos seguiram o porco, que os levou até um pequeno vale onde as crianças estavam brincando. Graças ao instinto de Pingo, todos ficaram a salvo e puderam voltar para casa. Além de suas habilidades em localização, os porcos também têm um talento único para perceber emoções. Em uma comunidade onde um menino autista costumava brincar ao ar livre, seu porquinho de estimação sempre ficava próximo, garantindo que ele não se afastasse muito. Um dia, o menino se distraiu e acabou se afastando mais do que o normal. O porco, percebendo a ausência do menino, começou a grunhir alto e a correr de volta para casa, atraindo a atenção da mãe. Esse comportamento levou a família a descobrir que o menino havia se perdido, mas, graças ao instinto do porquinho, ele foi encontrado rapidamente. Essas histórias sublinham que os porcos não são apenas animais inteligentes, mas também têm uma sensibilidade emocional que os torna capazes de ajudar em situações críticas. Sua natureza curiosa e instintiva pode fazer a diferença entre a segurança e o perigo, mostrando que heróis podem vir em todas as formas e tamanhos. Cães de serviço e intervenções de emergência. Os cães de serviço têm um papel fundamental nas vidas de muitas pessoas, especialmente em situações de emergência. Um exemplo notável é o de cães-guia que acompanharam seus donos durante desastres naturais, como inundações ou terremotos. Imagine um cenário onde a visibilidade está comprometida e os sons ao redor são ensurdecedores. É nesse momento que a conexão entre o cão e seu humano brilha. O cão não apenas leva seu dono a um lugar seguro, mas também mantém a calma em meio ao caos. Esses animais são treinados para lidar com o estresse, com isso, ajudam a guiar seus humanos para longe de perigos. Além disso, cães de serviço também são utilizados em contextos médicos. Muitos já ouviram histórias de cães que conseguiram detectar crises epiléticas antes que elas acontecessem, permitindo que seus donos se preparassem ou buscassem ajuda. O treinamento desses cães é intensivo, mas o instinto natural que eles possuem para proteger e cuidar de seus humanos é o que realmente faz a diferença. Quando um cão sente que algo está errado, ele não hesita em agir, seja alertando o dono ou buscando ajuda de terceiros. As intervenções de emergência não se limitam apenas a situações de saúde. Cães de serviço também são fundamentais em operações de resgate. Em situações de incêndios, por exemplo, cães treinados podem ajudar bombeiros a localizar pessoas presas em edifícios. Eles possuem um olfato aguçado que os torna essenciais para encontrar vítimas em meio à fumaça e ao desespero. A habilidade de um cão de serviço em se manter focado e eficaz sob pressão é admirável e muitas vezes decisiva para salvar vidas. Outro aspecto interessante é a capacidade desses cães de perceber mudanças no ambiente. Eles estão constantemente alertas, muitas vezes, conseguem identificar sinais de perigo antes mesmo de seus humanos. Isso é especialmente importante em situações de emergência, onde cada segundo conta. Quando um cão de serviço detecta um problema, ele é capaz de comunicar essa informação de maneira clara e eficiente,
seja através de comportamentos como latidos ou acionando dispositivos de alerta. O vínculo entre um cão de serviço e seu dono é algo que transcende a mera obediência. É uma relação de confiança e dependência mútua. Em momentos de crise, essa ligação é testada, e muitas vezes, os cães se mostram mais do que simples companheiros, mas verdadeiros heróis que colocam a segurança de seus humanos em primeiro lugar. As histórias de cães na linha de frente em situações de emergência são testemunhos poderosos da importância desses animais na vida de pessoas que precisam de suporte. Animais silvestres que salvaram humanos. Os encontros inesperados entre humanos e animais silvestres podem resultar em histórias de heroísmo que desafiam a lógica. Um exemplo notável é o dos golfinhos que, em várias ocasiões, se tornaram os salvadores de pessoas em perigo no mar. Em um caso famoso, um grupo de turistas foi atacado por tubarões enquanto mergulhava. Os golfinhos, percebendo a ameaça, formaram um círculo ao redor dos humanos, protegendo-os até que a situação se acalmasse e eles pudessem retornar à costa em segurança. Essa ação instintiva e altruísta dos golfinhos é um poderoso lembrete de que, na natureza, muitas vezes, as barreiras entre espécies são quebradas em nome da proteção. Outro exemplo surpreendente envolve leões marinhos, que também têm demonstrado comportamento heróico. Em uma situação em que um homem se afogava em uma praia, um leão marinho nadou até ele, usando sua força, empurrou o homem na direção da costa. Testemunhas ficaram atonitas com a cena, e o homem, embora assustado, saiu do mar ileso, graças à intervenção do animal. Essas histórias revelam não apenas a inteligência dos animais, mas também uma espécie de empatia que muitos acreditam existir entre eles e os humanos. A experiência humana com animais selvagens não se limita apenas a resgates em ambientes aquáticos. Em áreas montanhosas, casos de ursos que têm ajudado pessoas feridas são relatados ocasionalmente. Um relato em particular descreve um alpinista que sofreu uma queda e ficou incapacitado. Um urso, atraído pela presença do homem, aproximou-se, ao invés de atacá-lo, começou a andar em círculos, chamando a atenção de outros alpinistas que estavam na região. Eles puderam, então, resgatar o alpinista ferido, agradecendo ao animal pela ajuda inesperada. Essas interações entre humanos e animais selvagens não são apenas intrigantes, mas também nos fazem repensar a relação que temos com a natureza. Muitas vezes, a visão comum é de que os animais selvagens são perigosos e imprevisíveis. No entanto, essas histórias de resgate mostram uma faceta diferente, a de seres que, em suas próprias maneiras, se preocupam com o bem-estar dos humanos. Isso levanta questões sobre como tratamos e respeitamos a vida selvagem em nosso planeta. Por fim, é importante lembrar que esses episódios de heroísmo animal não são apenas casos isolados, mas parte de um padrão mais amplo de comportamento. A natureza possui formas complexas de interação e comunicação, e muitas vezes, os instintos dos animais podem levá-los a agir de maneiras que nos surpreendem. Essas narrativas nos inspiram a considerar a importância de proteger os habitats naturais e a vida selvagem, pois nunca se sabe quando um encontro inesperado pode se transformar em um ato de coragem. Histórias de resgates inusitados com animais. As histórias de resgates envolvendo animais muitas vezes fogem do convencional. Um exemplo fascinante é o relato de um gato que se tornou um verdadeiro herói em sua vizinhança. Em uma ocasião, um incêndio começou em uma casa, e a fumaça começou a se espalhar rapidamente. O gato, percebendo a situação, não hesitou em correr até a casa vizinha e arranhar a porta, chamando a atenção de seus donos, que estavam distraídos. Graças à alerta do gato, a família conseguiu evacuar a casa antes que a situação se tornasse mais crítica. É impressionante pensar como um simples animal de estimação pode agir de maneira tão decisiva em momentos de perigo. Outro exemplo inusitado envolve um porco que ajudou a salvar uma criança perdida. Em uma área rural, uma menina desapareceu enquanto brincava. O porco, que sempre foi próximo da criança, começou a fazer barulho e correr em círculos, atraindo a atenção dos adultos. Ele levou os moradores da fazenda até um local mais afastado, onde a menina estava presa em um pequeno buraco. A ligação entre o porco e a criança foi crucial para o desfecho feliz da história, mostrando que os laços que formamos com nossos animais podem ir além do que imaginamos. Histórias de resgates com animais exóticos também não faltam. Em um caso, uma mulher estava em apuros em uma trilha de montanha quando um mico-leão dourado se aproximou. O pequeno primata, percebendo que algo estava errado, começou a vocalizar e se mover de maneira frenética, atraindo a atenção de outros caminhantes próximos. Eles seguiram o mico e acabaram encontrando a mulher caída e machucada. Essa interação inusitada entre um humano e um animal silvestre destaca a incrível capacidade que alguns animais têm de agir em situações de emergência,
mesmo que de maneira não convencional. A natureza tem uma maneira surpreendente de nos ensinar sobre empatia e ajuda. Muitas vezes, animais de diferentes espécies se unem em esforços de resgate, mostrando que a solidariedade não é uma característica exclusiva dos humanos. Existem relatos de cães que, ao verem outros animais em perigo, se mobilizam para alertar seus donos ou mesmo tentar ajudar os animais em questão. Essas cenas não são apenas cativantes, mas também refletem a profunda conexão que todos os seres vivos compartilham. Por fim, essas histórias de resgates inusitados nos lembram que a vida é cheia de surpresas. Os animais, independentemente de serem de estimação ou selvagens, têm capacidades incríveis que muitas vezes não compreendemos completamente. Seja através de instinto, empatia ou pura coragem, eles têm o potencial de transformar situações de perigo em histórias inspiradoras de superação. E, ao fazermos isso, nos conectamos mais profundamente com o mundo ao nosso redor, aprendendo a valorizar cada vez mais os laços que temos com nossos companheiros animais. E aí, pessoal? Que histórias incríveis, não é mesmo? Esses animais mostraram que coragem e amor não têm limites. Desde cães resgatadores até gatos heróicos, cada um deles provou que a amizade entre humanos e animais é realmente especial. Agora, pensem só, quantas vezes você já viu um ato de bravura que fez seu coração bater mais forte? Ou uma conexão inesperada que mudou tudo? Se esses bichinhos conseguiram fazer a diferença, imagina o que nós, como seres humanos, podemos realizar juntos. E aqui vai uma pergunta para você: qual desses heróis de quatro patas mais tocou seu coração? Ou quem sabe você já teve uma experiência incrível com um animal que fez a diferença na sua vida? Não esqueça de contar pra gente nos comentários. Antes de irmos, que tal compartilhar esse vídeo com seus amigos e espalhar essas histórias inspiradoras? Afinal, mais pessoas precisam conhecer esses verdadeiros salvadores. E se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais curiosidades fascinantes. Quem sabe no próximo vídeo a gente não traz mais histórias que vão aquecer seu coração. Fique ligado.